Você tem medo de viajar de avião? Já pensou em entrar em um voo e nunca mais voltar para casa? A história que vamos contar hoje é mais ou menos essa. Um avião que decolou e só foi pousar 35 anos depois. Hoje, galera, iremos falar sobre o misterioso voo Santiago 513. Um avião que desapareceu e só foi aparecer 35 anos depois. Para o vídeo, puxa a vinheta. Para contar esse vídeo, galera, vamos ter que voltar no tempo, lá pro dia 4 de setembro de 1954. Um avião da companhia aérea Santiago decolou da Alemanha Oriental até o Brasil. O Brasil, galera, seria o destino final desse voo. O avião pousaria no Rio Grande do Sul, na cidade de Porto Alegre. O voo estava normal, tudo sob controle, até que os controladores da torre perderam o contato com o avião e ficaram preocupados. O contato foi interrompido e perdido no momento em que o avião estava atravessando o Oceano Atlântico e que por algum motivo a torre não conseguia mais se comunicar com o avião, muito menos ver o avião no radar. Parecia que ele havia sumido. Poucos segundos depois, então, de perder o contato com o avião sumiu do mapa. Se passaram minutos, horas, dias e o avião nunca mais apareceu. E o voo e as pessoas foram dadas como desaparecidas. Na época, galera, as autoridades tentaram investigar e procurar onde a aeronave poderia estar, porém nunca encontraram nada. Nem algum pedaço da nave, nem os passageiros foram encontrados. Então todos os passageiros foram considerados desaparecidos ou mortos. E galera, ninguém conseguiu encontrar nenhum resto do avião para contar a história. Nada foi encontrado. Na verdade, eles não sabiam nem a localização exata de onde o avião tinha desaparecido. Eles só sabiam que tinha sumido em algum lugar do Atlântico. Mas o Atlântico é enorme, ele poderia estar em qualquer lugar. Eles nem sabiam se o avião tinha caído no mar, explodiu, tinha afundado, se alguém havia atacado ele. Pois quando eles perderam o contato, aparentemente estava tudo bem. E do nada, acabou tudo. Nunca ninguém viu mais esse avião. A única coisa que todos sabiam era que o avião havia desaparecido com todos os passageiros. Mas como? Para onde ele foi? Isso não foi descoberto. Como pode, né, galera? Um avião cheio de gente desaparecer do nada e realmente não dá mais notícia. Mas, segundo a história, foi isso que aconteceu lá em 1954. Várias teorias surgiram dizendo que o avião tinha sido abduzido ou passado por alguma espécie de portal e que agora ele estaria em um outro lugar. Milhares de expedições foram feitas, mas nunca encontraram o avião. Imagina como não devem ter ficado os familiares das pessoas que estavam a bordo, que nunca souberam o que aconteceram de fato com seus parentes. Eu ficaria em choque, mano. Mas galera, a história não acabou por aí. O mais surpreendente aconteceu depois. No dia 12 de outubro de 1989, 35 anos depois do avião ter decolado e desaparecido, um avião suspeito e desconhecido teria aparecido sobrevoando o aeroporto de Porto Alegre. O avião ficou dando umas voltas em cima do aeroporto e depois pousou sem nenhum contato com a torre. Como isso aconteceu aqui no Brasil, o avião intruso não foi bombardeado. Se fosse nos Estados Unidos, já teria sido derrubado. Porém, o avião entrou sem contato e pousou no aeroporto aqui do Brasil. Só que por ser um avião desconhecido, assim que o avião pousou, as autoridades foram até ele para ver o que se tratava. Até porque se é um avião desconhecido, pode ser um terrorista, né? Pode ser um invasor, pode ser um inimigo, pode ser qualquer coisa perigosa. E é por isso então que assim que o avião pousou, uma equipe foi até o avião para investigar os motivos da falta de contato. Por que aquele avião teria entrado no território brasileiro sem falar nada com nenhuma torre? Por mais que o avião parecia ser antigo, o modelo não estava totalmente fora de uso. Porém, do lado de fora do avião, dava para ver claramente o nome da empresa, da companhia em que ele pertencia. Uma companhia aérea que tinha encerrado suas atividades em 1956. E galera, o avião tinha acabado de pousar ali, em 1989, muitos anos depois da companhia já ter fechado. E assim então que os seguranças entraram dentro do avião, eles ficaram chocados e perceberam o real motivo da falta de comunicação. O motivo da falta de contato era que todo mundo que estava no avião não estavam mais vivos. Todos os passageiros, incluindo os pilotos e os funcionários do avião, não estavam mais vivos. A polícia, ao entrar no avião, se deparou com 92 esqueletos, todos sentados corretamente nas poltronas. Além dos passageiros, os pilotos também estavam sentados em seus lugares, também como esqueletos. E um dos pilotos ainda estava com a mão presa, segurando os controles, com a mão esquelética. Que doideira, não é mesmo? Mas é uma história bastante duvidosa. Você acreditaria numa história dessa? Não é possível, né? Um avião sair de um lugar 35 anos depois... Não, ele some, né? Aí depois de 35 anos aparece. Que gasolina é essa? Não, e quem tava pilotando o avião pra pausar se só tinha esqueletinho? Não foi ser humano, entendeu? Foi alguma força mística que controlou o avião. Eu mesmo só acreditaria se eu chegasse lá, tá ligado? Eu e a polícia entrasse no avião. Se eu visse o avião descer na minha frente... Aí eu entrasse lá e só tinha esqueleto. Aí eu ia falar, meu Deus. Eita porra. Fica difícil acreditar numa história dessa, em que um voo desapareceu durante 35 anos e aí depois aparece do nada assim, com todo mundo esqueleto.
preto, velho. Isso é louco, história de filme. Foi pra Sete Além e voltou. Mesmo uma parte desse caso tenha acontecido no Brasil, não há relato e nem registro de uma ocorrência do tipo. Nenhum caso do tipo foi noticiado aqui no Brasil, como se essa história nunca tivesse acontecido aqui em nosso país. Mas então de onde veio essa história? A primeira vez que essa história foi publicada foi em um jornal americano, chamado Weekly World News. Se você é um fã de carteirinha aqui do Você Sabia, você já deve conhecer esse nome, pois esse jornal é conhecido no mundo inteiro por fazer notícias falsas, fantasiosas e notícias sensacionalistas. E quase sempre suas notícias envolvem o mundo paranormal e sobrenatural. Mas como na época, como muitas pessoas não sabiam dessa fama que o jornal tinha, acreditavam nessas histórias e repassavam essa história para pessoas, fazendo ela parecer verídica. E com isso, galera, não demorou muito para que o caso começasse a ser famoso no mundo inteiro. Mas como se trata de uma história meio fantasiosa e duvidosa, as pessoas foram investigar para saber se era verdade ou não. E não precisou de muita pesquisa para descobrir que as notícias não tinham fundamentos nenhum. Se tratavam de histórias inventadas por alguém. Lembra que o voo era Santiago 513? Pois é, esse voo com esse número nunca existiu. Só existia na publicação. A única vez da história em que esse voo foi citado foi nesse jornal fantasioso de fake news. Ou seja, essa companhia com esse nome nunca existiu. E já partindo então desse raciocínio, nunca também existiu um voo Santiago 513. Então é muito provável que quem inventou essa história foi o próprio jornal que publicou ela, lá em 1989. Era um jornal humorístico, só que algumas pessoas levavam a sério. E por ser um jornal americano, talvez lá nos Estados Unidos as pessoas sabiam que se tratavam de comédia, mas como ele tinha uma língua internacional e era replicado no mundo inteiro, várias pessoas ao redor do mundo, por não saber que se tratava de comédia, acreditavam nas histórias e replicavam elas ainda mais, deixando ainda mais populares esses casos paranormais. Quais